Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Miguel Ângelo e vamos começar mais uma edição do Melhores Apostas. Ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter de Superlutas, é um entusiasta em apostas online. No programa de hoje falaremos sobre o UFC Las Vegas 75, que conta com um verdadeiro esquadrão brasileiro que vai movimentar o sábado do fã de MMA. E na luta principal, teremos um confronto entre ex-desafiantes ao título dos médios. De um lado, o italiano Marvin Vettori e do outro, o norte-americano Jared Cannonier. O Melhores Após Superlutas é um oferecimento da Urbet, a casa que patrocina Charles do Bronx e Alex Poitin e te oferece mais de 3 mil jogos online para você apostar e se divertir. O link da Urbet está no comentário fixado. Lembrando sempre, ao apostar, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Como sempre, antes de passarmos os destaques do evento, vamos ver como o time do Superlutas saiu no UFC 289. Nas apostas simples, lucramos quando sugerimos que a luta entre Amanda Nunes e Irene Aldana ultrapassaria de 2,5 rounds, a odd pagava 1,75. Tivemos um tropeço do bem, já que apontamos que o confronto entre Charles do Bronx e Beneil Dariush teria mais de 2,5 rounds. O Charles venceu de forma categórica no primeiro round e, obviamente, a gente perdoa, Charles. Parabéns pelo show. Uma infelicidade do nosso destino prejudicou nossa terceira aposta. Sugerimos que o desafio entre Nassourdine Imavov e Chris Curtis ultrapassaria de 2,5 rounds. A luta, porém, foi interrompida devido a uma cabeçada ilegal entre os atletas no segundo round. E agora sim, vamos para os destaques do UFC Las Vegas 75. Na luta principal, Marvin Vettori enfrenta Jared Cannonier, em luta que pode aproximar o vencedor do cinturão dos médios. No segundo combate mais importante da noite, Arman Tsarukyan fica frente a frente a Neto JJ, duelo que pode colocar o brasileiro no top 10 dos leves. Em duelo de promessas do peso pena, Lucas Almeida divide o octógono com Pat Sabatini. Nicolas Motta e Manuel Torres lutam de olho no top 15 dos leves. Com o brasileiro buscando a redenção no peso galo, Raoni Barcelos será o adversário de Miles Jones. A luta principal do UFC Las Vegas 75 coloca frente a frente duas vítimas de Israel Adesanya em disputa de cinturão dos médios. De um lado da moeda temos a estrela do MMA italiano, Marvin Vettori, que defende a terceira posição no ranking e busca emplacar a segunda vitória consecutiva. Do outro, o quarto na categoria, temos o Jared Cannonier, que busca recuperar a boa fase. Fernando Keller, são dois lutadores que estão próximos à disputa de cinturão pelo lugar que estão no ranking. Você espera um combate um pouco mais aberto, um pouco mais movimentado ou algo um pouco mais pragmático por parte dos atletas? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Ângelo. É isso, cara, é um confronto entre o terceiro e o quarto no ranking, na teoria, mas que na prática é entre o segundo e terceiro, agora que o Poitin subiu de peso, né? E eles estão numa situação curiosa, digamos assim, porque ao mesmo tempo que eles parecem muito abaixo dos dois primeiros, no caso do campeão Israel Adesanya e do Robert Whittaker, contra quem os dois já foram derrotados, eles parecem também estar à frente do resto da divisão, né? Então estão ali meio que numa prateleira só deles e vão fazer esse confronto para ver quem se aproxima, quem sabe, de uma futura disputa de cinturão. Mas falando da luta, cara, eu espero uma luta empolgante. Acho que não vai ser uma luta monótona. É engraçado também que, de um lado, tem o Cannonier, que tem o poder de nocaute, mas às vezes falta o ímpeto, né? A gente nunca sabe qual é a versão do Cannonier que vai lutar. Às vezes parece uma preguiça ali no Cannonier. E o Vettori, do outro lado, é o cara que sempre dá a luta, entrega a luta, mas não tem o poder de nocaute. Talvez a junção dos dois fosse um cara muito perigoso pro reinado do Adesanya ou até pro próprio Robert Whittaker, né? Cara, eu acho que vai ser uma luta movimentada. O Vettori é um cara que sempre vai andar pra frente, então ele vai forçar o Cannonier a também entrar na luta, mesmo que o Cannonier entre meio perigoso, o Vettori vai ter que tirar a sanhaca dele e acho que os dois vão entregar uma luta. Lembrando que luta movimentada, luta empolgante não é sinônimo de nocaute ou finalização. Se você me perguntar, você acha que essa luta vai durar os 5 rounds? Eu acho que tem grandes chances, mas isso não quer dizer que seja uma luta monótona ou parada. Prevejo uma luta bem interessante entre dois dos melhores pesos médios aí do Marvin Vettori nunca foi nocauteado ou finalizado em 26 lutas profissionais. Das 14 lutas no UFC, 12 chegaram à decisão dos juízes. Não vence por interrupção há 6 lutas, desde junho de 2020. Das 9 vitórias de Jared Cannonier no UFC, 6 foram por nocaute. 4 das últimas 5 lutas chegaram à decisão dos juízes. Venceu 6 das últimas 8 lutas.
Bom, Fernando Keller, já apontamos algumas curiosidades, inserimos um contexto do combate, mas a pergunta que não quer calar: quem é o favorito para vencer a luta principal do UFC Las Vegas 75? Bom, Miguel, a gente está falando de um duelo muito equilibrado no mais alto nível ali do peso médio, mas se a gente bota na balança os fatores que cada um trazem para essa luta, acho que o Marvin Vettori tem mais motivos para ser considerado favorito. O Jared Cannonier tem, obviamente, o poder de nocaute ao lado dele, mas do outro lado a gente está falando do Marvin Vettori, que tem o queixo de titânio, né? Talvez um dos melhores queixos de todo o elenco do UFC. É incrível que esse cara resiste de golpe. Na luta contra o Roman Dolidze, a última dele ficou clara isso, ele acabou saindo vencedor. Então é um cara que oferece essa resistência contra o poder de nocaute, que é a principal arma do Cannonier. Do outro lado, o Vettori tem ao lado dele a juventude, né? 10 anos de diferença, o Cannonier batendo na porta dos 40 anos, o Vettori ainda não chegou aos 30, mesmo sendo um cara tão experiente, com tanta história já construída no octógono, é um cara que ainda tem 29 anos. Então, esse é outro fator. E, além disso, acho que o Vettori é um cara mais completo. Ele costuma manter a luta em pé, confia muito no boxe dele, na resistência, na durabilidade. É um cara que, mesmo não tendo poder de nocaute, incomoda o adversário por 5 rounds, com muito volume e, claro, com a resistência. Mas se complicar ali contra o Cannonier em cima, ele tem total capacidade de mudar o nível, levar essa luta para o chão e aí maltratar no controle posicional por cima, no ground and pound, que é uma deficiência do Jared Cannonier, né? Melhorou muito recentemente, mas ainda deve um pouco ao Vettori, que tem essa carta na manga se precisar. Não tinha contra o Dolidze, que era um cara que oferecia riscos tanto em pé quanto no chão, e mesmo assim ele conseguiu prevalecer contra o Cannonier, que é um pouco mais unidimensional. Acho que o Vettori é o grande favorito para essa luta. Não sei se grande favorito, mas tem uma pequena margem ali de favoritismo a favor do italiano. Na luta co-principal, um veterano brasileiro terá a oportunidade de ouro em mãos. Substituindo o lesionado Renato Moicano, Neto BJJ aceitou o desafio de enfrentar Arman Tsarukyan, uma das grandes promessas do peso leve, que ocupa a 8ª posição no ranking. Caso vença, o brasileiro que não está no top 15 da categoria dará um salto significativo, podendo entrar até o top 10. Fernando Keller, é justificável o favoritismo de Arman Tsarukyan? E outra pergunta, Neto BJJ tem jogo para superar o armeno? Bom, Miguel, a gente está falando de MMA e a gente sabe que no MMA tudo pode acontecer, é uma caixinha de surpresa, não dá para cravar 100% nada. Mas dito isso, eu vou parafrasear uma declaração recente do Islam Makhachev, né? Que ele falou pro Charles: existem níveis nesse jogo. E nesse momento eu acho que é claro que Neto BJJ e Arman Tsarukyan pertencem a níveis diferentes na atualidade. Ninguém chega na maior organização de MMA do mundo à toa. O Neto BJJ tem todos os méritos de estar lá, mas ele é um cara que hoje ele não tá nem na conversa assim pelo top 15 da divisão. Não é nem como se ele tivesse a uma luta de entrar no top 15 ou algo do tipo. Enquanto o Tsarukyan, a gente está falando de um cara com nível para a gente pensar em futuro campeão, no mínimo em desafiante ao cinturão, né? Um cara de 26 anos que está há algum tempo já escalando essa divisão e lutando contra os melhores. Teve a derrota contra o Matheus Gamrot numa luta polêmica, muitos deram a vitória para ele, alguns para o Gamrot. Eu até marquei a vitória para o Gamrot na época, mas acho que o Tsarukyan fez uma luta de igual para igual com um cara que estava à frente dele na divisão, venceu o Smagulov, que é outro que está ali nesse nível, e vai dar alguns passos para trás para pegar o Neto BJJ. E o Neto BJJ, cara, embora o apelido dele nos remeta ao jiu-jitsu, a gente sabe que as principais ferramentas dele, a grande arma dele, são os punhos. O coração é um cara muito valente, muito guerreiro, que não costuma se entregar fácil, mas aqui a gente está falando de níveis e acho que as prateleiras são diferentes. O Tsarukyan é um cara com uma trocação muito fluida, é um cara que solta bem o jogo na luta em pé, se vira muito bem, tem um wrestling excelente, bota para baixo, faz pressão, e acho que vai ser demais pro Neto aqui. Claro, é o que a gente falou. É uma recompensa muito alta pro Neto, né? Numa luta que ele não tem nada a perder. O Neto BJJ não tem nada a perder nessa luta. Se ganhar, entra no top 10. Muito improvável, né? É um atalho muito grande para ele chegar nesse ranking. E se perder, ele é azarão ali, praticamente 7-1. Então não seria uma grande surpresa.
O Tsarukyan, sim, é um cara que está almejando essa corrida pelo cinturão. Se perde para um cara não ranqueado, fica muito feio para ele, né? O Neto BJJ só tem a ganhar, o Tsarukyan praticamente só tem a perder, mas acho que o favoritismo se justifica, sim. Arman Tsarukyan entra como favorito pela 8ª luta consecutiva no Ultimate. De 8 lutas no UFC, 6 chegaram à decisão de juízes. Não perde por interrupção desde a 2ª luta como profissional, em 2015. Neto BJJ conquistou 10 das 12 vitórias da carreira por interrupção, sendo 7 nocautes. Tem 3 derrotas nas últimas 5 lutas, mas vem de vitória no combate mais recente. E vamos agora para o nosso momento É a hora que Fernando Keller traz as melhores sugestões de apostas para o UFC Las Vegas 75. Vai que é tua, Fernando Keller! Vem que é minha, Miguel Ângelo. Vamos falar de aposta, falar de coisa boa. Depois de um evento complicado semana passada, né? Mas vale lembrar, foco no longo prazo. E se a gente pega nosso aproveitamento no ano, ainda é bem positivo. Então vamos tentar retomar as forças aqui e fazer um bom evento nesse sábado. Começando, luta principal da noite, Marvin Vettori, Jared Cannonier, peso médio. A gente vai nessa luta para mais de 4 rounds e meio, pagando 1,49. Uma aposta conservadora, mas acho que tem valor, né, cara? O Vettori é um cara que nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado. O Cannonier também é um cara que já fez algumas lutas longas, inclusive contra o campeão Israel Adesanya. É um cara que às vezes demora um pouco para entrar na luta. O Vettori é o cara que leva a luta o tempo inteiro, mas não tem poder de nocaute. Então acho que por todos esses motivos, uma luta de mais de 4,5 pagando 1,49 é conservador, mas tem seu valor. E na luta co-principal, Arman Tsarukyan e Neto BJJ. Não tem valor apostar na vitória do Arman Tsarukyan aqui, é o maior favorito do card, um dos maiores favoritos do ano, dos últimos tempos, assim, se a gente pegar as odds. Mas acho que tem valor essa luta para menos de 1 round e meio, pagando 1,65. Tsarukyan vem de exibições mais longas, né, na decisão dos juízes, mas se a gente pega quando ele enfrentou adversários de um nível diferente, como eu acho que o nível dele é diferente do Neto BJJ, teve vitórias rápidas. E acho que vai ser isso que vai acontecer. Eu prevejo uma vitória rápida do Tsarukyan, então uma luta de menos de 1,5, pagando 1,65 também tem valor. E ainda no card principal, mais um brasileiro em ação, Nicolas Mota e Manuel Torres. Aqui é fogo de artifício, cara. E menos de 1,5, pagando 1,62, para mim tem muito valor. Quase 100% das lutas do Manuel Torres terminaram no primeiro round. O Nicolas Mota também é um cara que sempre procura nocaute, vai sempre em busca da interrupção. Então não vejo essa luta durando muito. Menos de 1,5, pagando 1,62. Muito valor para fechar assim as nossas apostas simples e começarmos a falar da nossa aposta múltipla do UFC Las Vegas 75. No card preliminar, aqui infelizmente a gente vai apostar na vitória da tcheca Tereza Bledar contra a brasileira Gabi Fernandes. Acho que é um casamento ruim de estilos para a brasileira, então prevejo a Tereza Bledar vencendo essa luta, pagando 1,40. Agora, uma vitória de um brasileiro, né, o Alessandro Costa, acho que, mesmo vindo de derrota na estreia, acho que ele tem tudo para sair vencedor da luta contra o Jimmy Flick, que vem de vitória, né, o Alessandro Costa vindo de derrota, o Jimmy Flick vindo de vitória. Ainda assim, eu vejo o brasileiro favorito, e a Rubete também vê o brasileiro favorito, a gente vê as odds 1,38. E na abertura do card principal, Nicolas Dalby, Muslin Salikov, promete ser uma guerra, mas acho que é uma guerra de mais de 2 rounds e meio, pagando 1,56, fechando então nossa múltipla numa odd total de 3,01, praticamente R$3 para cada real investido. Acho que tem chance de bater, acho que tem muito valor para fechar assim o nosso momento do UFC Las Vegas 75. E antes de encerrarmos mais um Melhores Apostas, vale lembrar, se você concorda ou discorda com as lutas, com palpites que damos sobre as lutas aqui, deixe nos comentários, o feedback de vocês é muito importante para a gente. Enfim, esse foi mais um Melhores Apostas Super Lutas, não esqueça de se inscrever e deixar o like no canal. O link da Urbet está no comentário fixado e ao apostar nesse fim de semana, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Aguardo vocês no próximo programa.